Em que país gostavas de investir no mercado de arrendamento e porquê? Para mim, investir no mercado de arrendamento em Portugal não faz sentido absolutamente nenhum. Para mim, faz-me sentido em alguns estados dos Estados Unidos. Primeiro, nos Estados Unidos, por causa do financiamento. Tu consegues investir num imóvel nos Estados Unidos com base no seu rendimento futuro, ou seja, isto para conseguir escalar não tem nada a ver com Portugal, onde tens que comprar o imóvel, reabilitá-lo, colocar a arrendar e 6 meses depois de teres rendas já começa a entrar no teu rendimento, ou seja, é muito mais lento do que nos Estados Unidos. Depois, em alguns estados dos Estados Unidos, as leis acabam por proteger muito mais o senhorio. Para tu, se o inquilino para de pagar a renda, por exemplo, tu em 1, 2, 3 meses consegues tirá-lo do imóvel e voltar a ter cash flow e voltar a ter o teu negócio a funcionar. Em Portugal, infelizmente, isto pode demorar, dependendo dos casos, 1, 2, eu conheço pessoas, 3 anos a tentar tirar o inquilino do imóvel, coisa que não é muito bom para tu conseguir escalar o negócio. Depois, benefícios fiscais. Aqui, por exemplo, em Portugal, tu consegues depreciar um imóvel em 50 anos, nos Estados Unidos em 27 anos e meio. Ou seja, benefícios fiscais para ter os imóveis lá acabam por ser mas muito maiores. Depois, outra coisa também que eu acho que é super importante que a malta se esquece é a questão da gestão. A gestão de condomínios nos Estados Unidos é muito mais profissional, muito mais profissionalizada e acaba por ser muito mais fácil de gerir do que ter aqui, por exemplo, ter 50 imóveis em Portugal para meter em arrendamento. Tu tens que montar uma empresa própria tua para fazer essa gestão. Já nos Estados Unidos, tu tens empresas que fazem isso tudo por ti, muito mais profissionais que já estão a fazer isto há muitos anos e que, pronto, tu aí sim consegues ter a verdadeira definição de rendimento passivo. E depois há outros fatores, mas assim de cabeça é o que eu me estou a lembrar. Olá João, tens equipa própria, ou seja, funcionários teus para fazerem as obras ou recorres a empreiteiros? Eu recorro a empreiteiros, porque apesar de eu ter uma empresa de compra, remodelação e revenda de imóveis, eu não percebo absolutamente nada de obras. Por isso eu ter um canalizador, um eletricista, um pedreiro, não me fazia sentido nenhum porque eu nem sei coordená-los, por isso aí ia ser um desastre. E depois por questão de escalar o meu negócio, se eu tivesse uma equipa dessas próprias, eu se calhar conseguia fazer 3, 4 obras e depois seria muito mais difícil começar a escalar porque falta de gente e seria muito mais difícil. O que eu acho que faz mais sentido é nós contratarmos alguém, subcontratarmos, e ele sim é que vai ter a sua equipa. E eu contrato uma pessoa que consegue tratar-me de 4 obras ao mesmo tempo, que me permite contratar 1, 2, 3 pessoas e acabamos por ser 12 obras que eu conseguia fazer ao mesmo tempo. Qual é que é a lógica disto? Se eu tiver, por exemplo, a pensar em vou subcontratar contratar o canalizador, o eletricista e tudo mais, para conseguir reduzir os custos. Em vez da obra me custar 25 mil euros, vai-me custar 20 mil euros. Mas eu não consigo fazer tantos negócios. Ou seja, vocês muitas vezes acabam por estar a poupar 5 mil euros quando podiam encontrar outro negócio qualquer que vos dava 20 mil euros. Não sei se estou a fazer perceber. Estão a poupar 5 mil euros, mas estão a deixar de fazer 20 mil euros. Por isso é que eu acabo por preferir subcontratar, escolher pessoas que tenham as suas equipas, que tratam, e para mim a skill mais importante é encontrar um excelente negócio, porque eu vou ganhar muito mais dinheiro encontrando mais negócios, mais excelentes negócios, onde eu vou ganhar mais dinheiro, do que estar preocupado em poupar alguns tostões por estar eu a contratar o canalizador, eletricista e tudo mais. Como ver se um apartamento ou uma casa é um bom negócio para investir? Na minha opinião é muito simples, é tu descobrir quanto é que ele vale depois de remodelado, qual é que é o seu VVR, o valor de venda remodelado, e depois vais tirando todos os custos. Custos de aquisição, custos de financiamento se houver, custos com as obras, custos de manutenção, custos de venda e depois disto tudo, vejas quais são os custos que vais ter com aquele imóvel, retiras a tua margem de lucro. Pode ser 10, 15, 20% do valor total que tu vais investir e depois o valor que te der aí então é que sim, seria, na minha opinião, um valor justo, o valor máximo de compra. Pagas mais valias de todos os imóveis ou o reinvestimento apaga esse imposto? Não apaga esse imposto, isso só se for habitação própria permanente e comprar outra habitação própria permanente, e acho que agora tens que estar a residir no imóvel durante pelo menos 2 anos, por isso essa questão já acaba por não existir. Tu pagas sempre imposto, não faz mal. Agora, quando estivermos a fazer a conta de se um investimento é bom ou mau, nós vamos retirar simplesmente esse custo. Vai acabar por ser basicamente um custo. Para além dos custos todos de obras, de aquisição, de financiamento e tudo mais, tu vais dizer, eu quero ter este lucro líquido. Visto que eu vou pagar 21%, por exemplo, se for empresa de imposto, ok, então eu vou ter que tirar mais este custo e depois o meu valor máximo de compra vai ser afetado por isso, vais ter que simplesmente comprar mais barato. Mas não abata ou não apaga, eu vou ter sempre que pagar imposto sobre as mais-valias. Isso acaba por ser um mito, tens sempre que pagar. Pagamos todos. Achas mais fácil negociar ou comprar através da agência ou particulares? Consegues comprar e negociar com agências, depende, mas particulares eu acho que é sempre muito mais fácil, porque tu consegues encontrar a motivação muito mais facilmente. O proprietário é muito mais difícil ele esconder as suas reais motivações.
alguém que realmente precise de vender o imóvel, seja numa situação mais complicada, seja o que for, é muito difícil para ele negociar quando ele tem aquela necessidade de realmente vender. Ou pode não ser, tu falando diretamente com o proprietário e consegues descobrir mais facilmente. Se calhar ele até pode precisar de fazer a escritura já daqui a 15 dias porque tem uma situação para resolver, mas depois precisa de mais 30 dias para ficar na casa porque não tem para onde ir, ou por isto ou por aquilo. E tu consegues dar essas soluções, perceber quais é que são as necessidades, porque isso é a grande vantagem de tu estás a negociar diretamente com o proprietário, descobrir essas motivações e depois então dizes, ok, eu dou-lhe isso que você me está a pedir, eu dou-lhe essa dificuldade, eu resolvo-lhe este problema, mas eu não consigo dar-lhe tudo, eu não lhe consigo dar o preço que você está a pedir, podemos negociar aqui e a partir daí fazemos um negócio e, na minha opinião, é a melhor forma de nós negociarmos é perceber as motivações, dar aquilo que ele quer, pedindo em troca uma redução de preço. Já pensaste em investir na Bolsa? Para mim não faz muito sentido, eu já investi na Bolsa, mas não tenho conhecimento suficiente sobre a área e acho que consigo retornos muito mais altos se investir no meu negócio, investir no meu desenvolvimento pessoal e tudo mais. Se tu gostas da Bolsa e é uma cena que para ti entusiasma-te e tudo mais e tens conhecimento sobre a área, tudo bem, faz sentido para ti, para mim não faz sentido. O que eu vejo muita malta a cometer o erro é, eu vou investir na Bolsa, tenho aqui um retorno no S&P 500, 10% ao ano, mas tenho um saláriozinho de 1000 paus, vou juntando 10% disso, 100 euros todos os meses, investir no S&P 500 que dá 10%. Isso nunca vais conseguir sair ali da cepa torta, porque se tu conseguires poupar 100 euros por mês e investires todos os meses 100 euros, isto ao final do ano é 1200 euros, se isto der um retorno de 10%, que não é nada mau na Bolsa, que é o retorno médio do S&P 500, tu vais adicionar por ano 120 euros. Tu ganhas mais dinheiro se deixares de beber café, ou seja, não faz diferença absolutamente nenhuma, na minha opinião. Esses 100 euros investem em livros, conhecimento pessoal e tudo mais, para mim não faz sentido nenhum, pelo menos numa fase inicial quando estamos a tentar crescer realmente o nosso património. Porquê é que para ti não faz sentido viveres em habitação própria e permanente? Porquê é que vives em casa arrendada? Tem a ver com o custo de oportunidade, muita malta compara só o preço da renda versus a prestação e para mim é um erro. Neste momento o preço da renda e a prestação se calhar não está tão diferente como as pessoas pensam. Depois elas esquecem-se da manutenção e tudo mais que têm que fazer, o que eu acho que é um erro também, mas principalmente o custo de oportunidade, que é eu para comprar, por exemplo, uma casa de 200 mil euros eu tenho que pôr 10% de entrada mais pagar impostos e tudo mais. O que vou precisar é cerca de 30 mil euros para comprar aquela casa. E vamos dizer que isso corresponde a eu passar de uma renda de 1000 euros para uma prestação de 500 euros. Vamos dizer que tu estás a poupar 500 euros todos os meses. Ao final do ano, tu basicamente poupaste 6 mil euros. Mas, na minha ótica, para o meu negócio em específico, se eu pegar nesses 30 mil euros, comprar um imóvel, remodelar e revender e ganhar 40 mil euros, para mim deixa de fazer lógica ter esse capital empatado numa casa para habitação própria, porque eu estou a poupar 6 mil euros por ano, por passar de renda para prestação, que não é poupar, mas também não vou entrar por aí, mas estou a poupar 6 mil euros, mas deixo de fazer 40. Ou seja, não faz sentido absolutamente nenhum, na minha opinião, e o custo de oportunidade é que para mim é o grande diferencial na questão de comprar uma casa para habitação própria, e por isso é que eu vivo numa casa arrendada, porque eu uso o meu capital para me fazer muito mais dinheiro do que aquilo que eu estaria a poupar por estar numa casa comprada. Quais é que são os red flags que identificas no prédio onde pretendes comprar uma fração? Há vários que podes ver, desde o telhado, os espaços comuns e tudo mais, mas o principal para mim é como é que funciona o condomínio. Porque um prédio pode estar com a fachada degradada, mas se o condomínio estiver já previsto isso, eles já tiverem a cota paga para fazer a pintura no próximo ano, ou seja o que for, é muito diferente do que tu entrares, na minha opinião, e o prédio até estar minimamente, mas depois não haver sequer condomínio, ninguém quer saber daquilo, ou seja, se acontece um imprevisto que não estás à espera, não tens como resolver, não tens controle e é uma coisa que tu não consegues fazer absolutamente nada. Agora, se tiver um condomínio bem formado e as pessoas realmente preocupadas com o condomínio, para mim é um bom indício para realmente avançar com o negócio naquele prédio. Qual é que é o truque para não pagar IMT? Um truque para não pagar IMT é teres uma empresa de compra e revenda de imóveis e na escritura tem que vir mencionado que tu vais utilizar aquele imóvel para revenda. Tu tens de ter comprado e revendido imóveis nos últimos 2 anos e a partir daí, a partir do terceiro ano, é que já começas a ter essa tal isenção de IMT. Pronto, é um benefício que tu podes utilizar para conseguires comprar imóveis ligeiramente mais caros, seres mais competitivo no mercado e fazeres assim mais lucro. Como saber ao certo quando vale um imóvel depois de remodelado? Há basicamente 3 métodos que tu podes utilizar: o método do rendimento, o método de reposição de custo e o método mais utilizado, que é o comparativo, que é o que eu acho que é o mais simples. Basicamente tu vais ver todos os imóveis remodelados naquela zona,
dentro das mesmas características, mais ou menos no mesmo ano de construção, mais ou menos com as mesmas áreas, na mesma localização, com as mesmas características e tudo mais, que estejam remodelados. Tu vais fazer ali uma média por metro quadrado. Na minha opinião, deves depois retirar cerca de 5 a 10%, depende da zona, por causa de margem de negociação. O que é que isto quer dizer? O imóvel, por estar a 200 mil euros nos portais, não quer dizer que se venda a 200 mil euros, porque normal ali uma margem de negociação. Por isso deves tirar isso e depois vai-te dar uma média por metro quadrado. E depois tu vais pegar nessa média por metro quadrado e multiplicas pelos metros quadrados da tua casa e aí consegues pelo menos ter uma noção de quanto é que aquela casa vale depois de remodelado. Muito importante é, depois de fazeres isso, tens que validar, ou seja, falar com consultores imobiliários a ver se o preço que te deu se realmente faz sentido ou não. Vês, por exemplo, em portais como o Confidencial Imobiliário e por aí fora, para realmente conseguires validar, teres várias pessoas ou vários métodos que te vão confirmar que aquilo é um valor justo pelaquela casa depois de remodelada. E se tu tens mais alguma pergunta que gostavas que eu respondesse, vai até ao meu Instagram, nós normalmente temos lá caixas de perguntas abertas, basta deixares lá a tua pergunta e nós vamos tentar responder ao máximo possível e tentar ajudar o máximo possível.